Olá, caro telespectador, Lucas aqui falando e seja muito bem-vindo ao seu canal de tecnologia, desenvolvimento, projetos e software. Você está desenvolvendo o seu sistema, o seu projeto e acontece uma coisa que é a seguinte: os requisitos mudam. Aquilo que você estava fazendo vai ter que mudar, alguma coisa vai ter que mudar, algo novo vai ter que ser acrescentado, algo que você estava trabalhando não vai mais precisar. Mudança de requisitos. E aí? E agora? É bem verdade que isso, na verdade, é algo bem frequente que acontece quando você está desenvolvendo. Os requisitos eles podem mudar a qualquer momento. É algo até natural, vamos assim dizer. Quando você pensa principalmente em um processo ágil de desenvolvimento de software, isso é até algo bem visto, é algo esperado, é algo que acontece mesmo, porque você está desenvolvendo em ciclos, mas até mesmo em processos mais clássicos, como cascata, quando você está desenvolvendo com esse modelo mais clássico, né? Não vou dizer antiquado, porque, querendo ou não, ele funciona. Até nesse processo, as mudanças de requisitos podem acontecer. Elas podem ser pequenas, podem ser grandes, mas elas acontecem. É algo completamente natural, talvez até inevitável. E elas acontecem por diversos motivos. Por exemplo, os clientes, ou o cliente que está contratando você para desenvolver esse software, ele mesmo pode ser a causa, o motivo dessa mudança de requisitos. Quando ele quer que o sistema tenha algo novo, algo que não havia sido acordado no começo, ou quando algo que ele havia pedido não é mais necessário. Essas mudanças podem acontecer também até por conta própria, né? Quando nós estamos desenvolvendo e nós encontramos talvez uma forma diferente de fazer algo que nós havíamos projetado, nós encontramos talvez uma forma mais eficiente, ou o contrário, né? O oposto, às vezes pode ser por culpa da tecnologia, que nós tínhamos projetado alguma coisa, mas quando nós estamos lá construindo, nós percebemos que não vai dar certo. Então, podem acontecer essas mudanças de requisitos. E por tantos outros motivos adversos que nem vale ficar citando, porque são muitos os motivos causadores dessas mudanças de requisito. Para exemplificar o que seria essa mudança de requisito, imagine assim, por exemplo, vamos supor que você estivesse, sei lá, desenvolvendo um sistema para uma livraria, para uma biblioteca, e lá você tem o cadastro de vários livros em que você tem que colocar informações desse livro, né? O título, o subtítulo, o ano, o autor, a editora, enfim, vários desses títulos. Vamos considerar só esses itens aí, principais. E você está lá, esse é o requisito, você está cumprindo com ele, ok? E o seu cliente, que é um dos motivos para a alteração de requisitos, chega para você e fala que queria que esses livros, quando eles fossem exibidos, eles tivessem algum tipo de descrição breve, bom, enfim. Ele falou descrição, você já entendeu. Isso vai acarretar uma mudança no seu software, algo novo vai ter que ser implementado, os requisitos mudaram, né? Você já não vai mais ter que colocar aquilo que estava acordado no início dos livros, mas vai ter que colocar um campo a mais no banco de dados, que é um campo de descrição, vai ter que mexer no front-end, no back-end, no front para exibir essa informação, no back-end para conseguir capturar essa informação no banco de dados, enfim. As mudanças de requisitos, elas acontecem e os motivos são vários. E você pode talvez estar se perguntando quais os requisitos que podem ser alterados. E na verdade, todos os requisitos podem ser alterados em algum momento. Eles estão sujeitos a sofrerem alterações, justamente por causa daquilo que é imprevisível, que é as vontades do seu cliente, que são as condições da tecnologia, tudo isso pode impactar em mudanças de requisitos que podem ser das mais simples e rápidas, às vezes, assim, de se resolver, algo que nem vai trazer um impacto tão grande, algo fácil, como nesse exemplo da descrição, que pode ser algo simples, né? Como pode ser dos requisitos mais complexos, mais graves, que vão fazer com que você tenha que talvez desistir daquilo que você estava desenvolvendo até agora, jogar tudo fora e começar o trabalho de novo. Isso acontece também. Por exemplo, imagine que você escolheu uma determinada framework para desenvolver o back-end de uma aplicação. E, a princípio, a ideia do back-end era algo bastante simples, algo fácil de fazer, e você escolheu uma framework que dava conta do negócio.
Mas conforme você foi desenvolvendo e foi produzindo e foi iterando e o cliente foi querendo mais coisas, aquilo começou a ficar muito complicado, pode ser necessário que você tenha que mudar a framework, mudar a linguagem que você está utilizando. Se você usava PHP, talvez tenha que ir para JS. Se você usava Laravel, talvez tenha que ir para Node. Exemplo, tá? São só exemplificações. Isso pode acontecer. Já aconteceu até comigo. Eu estava usando uma framework, não deu conta daquilo que eu estava precisando, tive que mudar e jogar tudo aquilo fora. Assim, jogar tudo fora, né? Você talvez aproveita a lógica daquilo que você tinha, mas se tratando de uma mudança, por exemplo, de linguagem, que você estava utilizando uma linguagem, passa a utilizar outra, aí você não vai conseguir aproveitar muita coisa, você vai ter que começar a escrever tudo do zero. Isso acontece, é um tipo de requisito ou um conjunto de requisitos que podem impactar a sua aplicação, o seu desenvolvimento de tal forma que pode ser necessário desistir daquilo que você estava fazendo e começar de novo. E isso gera diversos outros problemas e impactos que vão além de simplesmente daquilo que você estava desenvolvendo, do conhecimento que você vai precisar. Isso gera impactos principalmente no tempo que você vai demorar para entregar a aplicação, que antes havia talvez uma projeção de quando que você ia entregar, vai ter que ser adiado provavelmente. No caso de redução de requisitos, vai diminuir o tempo, né? Bom, assim se espera. Mas, enfim, a mudança de requisitos impacta aí no tempo e ela vai impactar também no custo que tinha sido acordado para você fazer aquele sistema, aquele projeto. Se o custo é relativo ao tempo, né? Como o tempo aumentou, o custo aumenta também. Como o tempo diminuiu, o custo diminui. Enfim, são coisas que estão relacionadas. Então, quando essa mudança de requisitos acontece, você precisa estar apto, capacitado para conseguir ser resiliente e se adaptar a essas mudanças com facilidade. E para que você consiga com facilidade fazer isso, é muito importante, e eu friso bastante isso, é muito importante que antes de que você tenha começado a construir o seu sistema e já esteja atendendo os requisitos, é muito importante que você tenha passado por um processo de concepção e de elaboração daquilo que você está construindo. Se você não passou por esses processos, olha, francamente, eu nem sei como é que você está construindo o software, de verdade. Se você está indo de cabeça, se você está indo... Não sei como é que você está fazendo. Porque é muito importante que você passe por esses processos de maneira correta. Quando você passa por um processo de concepção corretamente, você tem um entendimento do que é o objetivo daquele software. Se o objetivo não mudou, tudo bem. Com essa, por exemplo, o seu cliente chega com novos requisitos e esses novos requisitos não mudaram o objetivo principal daquele software, tudo bem, isso é uma boa notícia. Provavelmente você não vai ter que jogar tudo fora. Mas quando você passa por esse processo então de concepção, entende o objetivo, entende quem vai estar utilizando o software, entende quais são as principais funcionalidades que ele vai ter que fazer, e depois você passa por um processo de elaboração básico, simples, de uma documentação até ilustrativa, mas que mostra aquilo que você vai ter que cumprir, que tem uma lista daqueles requisitos que você vai ter que cumprir. Então fica muito mais fácil você se adaptar a essas mudanças, a você se adaptar a uma mudança dos requisitos daquilo que você está desenvolvendo. Porque quando você tem isso muito bem definido, você vai entender que o tempo que vai levar para que você entregue o sistema por fim e o custo dele, eles estão diretamente relacionados a isso, estão diretamente relacionados aos requisitos daquilo que você está desenvolvendo. Então uma mudança de requisitos, uma inserção, uma remoção, uma alteração, você consegue fazer isso diretamente na sua listagem de requisitos. Por exemplo, se você estiver utilizando uma ferramenta que é própria para isso, como já foi falado no canal, aquela ferramenta Do Work. Quando você utiliza uma ferramenta como essa, fica muito mais fácil de você conseguir entender quanto tempo mais vai levar para você fazer a aplicação e quanto dinheiro mais vai custar para fazer aquela alteração. Qual que vai ser o impacto disso? Por isso que é extremamente importante que você passe por esses processos, que você se dedique nesses processos. E isso ajuda na hora de uma mudança de requisitos. Mas tudo bem, ok, você passou por esses processos antes de começar a produzir o software, consegue uma boa adaptação na hora de uma mudança de requisitos, mas um problema que existe geralmente quando acontecem essas mudanças é de você conseguir entender depois
que você já está desenvolvendo, por que aquela mudança aconteceu. Qual que foi o motivo que levou ela a mudar, e que tipo de conversa que aconteceu na época, porque principalmente em projetos que são longos, que são complexos, e que vai levar um período de tempo grande para terminar, se uma mudança de requisitos acontece aqui no começo, fica difícil às vezes de você, quando você está aqui já no final, de você lembrar por que você mudou, por que você fez desse jeito. E você pode até ficar se pensando, mas por quê? O que levou à tomada dessa decisão? E como que você faz aí para entender isso? Geralmente, o que você pode olhar é o histórico do versionamento que você está utilizando. Se você estiver utilizando o versionamento, que é algo extremamente recomendado. E com versionamento eu quero dizer a gestão da configuração daquilo que você está produzindo. Em termos bem práticos, Git, né? Daquilo que você tem, do repositório, você consegue olhar um histórico anterior daquela época para entender, talvez, por que as mudanças aconteceram, como que elas aconteceram. Se você está utilizando algum aplicativo de gerência tipo Trello, por exemplo, algo assim nesse sentido, você tem acesso até a algum tipo de histórico bem básico, só que isso tudo é muito pouco, você não tem algo que seja objetivo e diga, eu tomei essa decisão por causa disso. Eu coloquei a descrição no banco de dados dos livros porque o cliente pediu para exibir tal coisa, ter essa explicação de contexto. Isso você geralmente não encontra. E se você está utilizando documentação, é muito comum que a documentação que você fez já está obsoleta, está antiquada, se você não atualizou ela. Se você foi uma pessoa que presta atenção na sua documentação, atualizou sua documentação, dependendo da forma que você atualizou, você não tem o histórico de como é que ela era antes. Então, e mesmo que você tenha o histórico, às vezes lá na documentação só tem a mudança e não tem o porquê da mudança ter ocorrido. Isso às vezes gera problemas também, isso gera dúvidas, gera principalmente estresse, e principalmente quando não é você mesmo que está se perguntando, mas é o cliente que está perguntando, mas por que você mudou esse funcionamento se não era para ser assim, se eu não pedi para ser assim, mas como que essa mudança aconteceu, qual que era o contexto que estava inserido, e como é que você vai explicar? Você não tem geralmente uma forma muito clara de como expressar isso. Mas é nesse contexto, nesse momento, que entra um tipo de documentação específica que se chama ADR. Os ADRs é uma sigla em inglês, ADR, que significa Architecture Decision Record. Para nós, uma tradução livre seria um registro de decisão de arquitetura. Esses registros, esses documentos, eles são documentos muito simples. Eles podem ser documentos muito simples, que eles têm o objetivo justamente de dizer por que uma mudança aconteceu. Ela está relacionada à arquitetura, mas você pode utilizar isso para registrar aquilo que você julgar importante, conveniente, quando acontece uma mudança de requisitos. Esse tipo de documento é empregado justamente aí, quando acontece uma mudança nos requisitos daquilo que você está desenvolvendo. É aí que você vai fazer esse registro de mudança de arquitetura. Ele é um documento muito útil justamente para explicar por que uma decisão foi tomada. Imagine o ADR como sendo um checkpoint, certo? Você estava fazendo o desenvolvimento do seu sistema, chegou uma mudança de requisitos, pronto, você registra o ADR, é um checkpoint. É tipo um checkpoint num jogo, né? Se você acontecer alguma coisa, você volta naquele ponto, né? O último ponto onde você passou. É um ponto de memória, um ponto de lembrança. É um registro, ele não passa disso. E ele é muito útil, ele é muito legal de se utilizar, principalmente quando você está trabalhando numa equipe. Quando você não é um programador que está trabalhando sozinho, está trabalhando com mais pessoas, enfim, que compartilham dessas questões, e você consegue registrar essas mudanças, porque quando surge uma dúvida na equipe, de um dos membros da equipe, ele tem onde recorrer, onde olhar, para ver o que aconteceu, por que alguma decisão foi tomada. Mas se você trabalha sozinho, se você é um desenvolvedor solo, freelancer, é muito bom e importante que você adote essa prática para que você tenha consciência daquilo que você fez e para que você também tenha um registro e uma prova do porquê que uma decisão foi tomada. Principalmente quando um cliente vai pedir alguma coisa ou vai tirar alguma satisfação com você. Então é muito interessante que você tenha isso.
principalmente quando o projeto é grande, ele é complexo, ele requer muito tempo, ele tem muitas nuances, muitas coisas assim que você tem que prestar muita atenção, e quando acontece uma mudança, o impacto é muito grande. Então, é muito interessante que você mantenha esse tipo de registro, o ADR. Agora, o ADR não é realmente útil se você está fazendo algo que é muito pequeno, que não é tão complexo. Sei lá, por exemplo, se você está construindo um site, uma landing page, algo assim mais simples, algo que não tem muitas funcionalidades, muitas regras envolvidas, aí é dispensável você fazer uso desse tipo de registro, até porque não vai justificar o esforço de você ficar registrando tantas coisas. O ADR não é para que você fique registrando, sabe, assim, coisas muito pequenas, coisas muito... Por exemplo, vou mudar o URL, ou agora, antes era HTTP, agora é HTTPS. Esse tipo de coisa não. Ele é legal de você registrar, por exemplo, antes eu estava utilizando MySQL e agora eu vou utilizar Mongo. Antes eu estava utilizando PHP e agora eu vou usar JavaScript. Antes eu estava usando React, agora eu vou usar Angular. Ou dentro do código mesmo, por exemplo, as variáveis vão ser definidas com camel case. As pastas vão ser sempre nomeadas com letras sempre minúsculas, tudo junto, ou com underline. Enfim, esse tipo de decisão. Decisões que afetam as regras de negócio. Agora vai ser necessário colocar a descrição no banco de dados de livros, né, naquele exemplo da biblioteca. Esse tipo de coisa você registra, que é algo que vai realmente causar um impacto para quem está programando, para quem está ali junto com o sistema e para quem está requisitando o sistema, no caso o seu cliente, o stakeholder. Enfim, nesse caso, em um sistema nesse estilo, aí sim você utiliza o ADR. Existem diversas maneiras que você pode utilizar para fazer esse tipo de registro, para construir esse tipo de documento. Como, por exemplo, você pode, sim, fazer isso tudo em um documento de texto, por exemplo, e colocando as datas de quando cada decisão vai sendo tomada. Você pode fazer isso numa planilha, num Excel ou Google Sheets da vida. Você pode também fazer, por exemplo, se você está utilizando algo como Trello, Gira, enfim, algo que tem aquele modelinho assim de Kanban, você pode fazer uma lista só para isso, lá onde é que você coloca as suas decisões. Mas, francamente, uma das melhores formas que você tem para fazer esse tipo de registro das ADRs é você colocar isso junto com o código. Ou seja, junto com o código-fonte. Você ter uma pastinha lá no meio do código-fonte de documentos, de docs, bom, enfim. E lá você ir mantendo esse registro com arquivos separados. Ou seja, cada registro novo que você fizer, você faz um arquivo próprio para isso. E é legal de você manter isso junto no código, porque daí esses documentos de registro de decisão, eles ficam linkados e juntos com o histórico de commits que você fizer do código. Então, quando você faz alterações e você coloca lá um registro novo, assim que ele já foi tomado, você consegue ver isso até junto com o código, junto com o que foi alterado quando aquela decisão foi tomada. E por isso que é muito interessante e até recomendável que você faça isso. E embora você possa fazer isso manualmente, né, fazer lá uma pasta e ir criando os arquivos, existem várias ferramentas de linha de comando que fazem isso para você já com uma pré-definição, um modelo, alguma coisa assim, para facilitar esse trabalho. Vou colocar na descrição um link para uma dessas ferramentas que já ajuda e tem um modelo, um template próprio de ADR que você pode utilizar no seu código. É legal de deixar no código, principalmente por isso, porque você tem esse controle, esse registro junto com os commits, e também se você estiver trabalhando num projeto compartilhado com mais desenvolvedores, todo mundo tem acesso a isso, mesmo que você estiver sozinho, o acesso fica mais fácil, tá junto ali, digamos que você está ali construindo o software, você pode parar, procurar o arquivo que tinha relacionado àquela decisão e já suprir qualquer dúvida que você tinha a respeito da decisão que foi tomada. Mas vamos lá, como é que eu faço então para ter esse tipo de controle? Na verdade, os ADRs eles são bem simples, não é algo que requer muito esforço, muito trabalho, nem é esse o objetivo, né? É claro, existem algumas... Você pode complicar, você pode deixar o modelo mais complicado, mais informativo, vamos dizer assim, mais rico com informações daquilo que aconteceu e tal, etc. A depender do negócio, a depender daquilo que você está desenvolvendo, a depender de si mesmo, a depender da sua equipe, enfim.
você pode tomar decisões a respeito de quais informações que são importantes que eles contêm. Mas tomando essa abordagem que eu disse de colocar os ADRs junto com o código-fonte, para que você comece a implementar agora isso já e começar a utilizar no seu código, o que você precisa fazer é ter um espaço separado onde é que você vai colocar os ADRs, e daí para cada decisão que você tomar, você cria um arquivo novo, você cria um arquivo diferente. Por exemplo, se você vai mudar o banco de dados, se antes você usava SQL e agora vai usar NoSQL, por exemplo, num sentido bem amplo. Então você coloca lá, mudança, banco de dados, NoSQL. Pronto, você cria um arquivo lá, pode ser um arquivo de texto. Eu recomendo que você utilize um arquivo de Markdown, porque ele tem uma exibição diferente, até mesmo se você estiver utilizando, por exemplo, um GitHub, um GitLab da vida, para controle de versão e versionamento, enfim. Ele exibe lá também de uma maneira melhor. Você consegue depois, se você quiser, até, por exemplo, exportar para PDF e tal, etc. Um monte de coisas, né? Mas é interessante que você faça com esse tipo, com essa técnica, com essa pegada. Você coloca o nome do arquivo como a decisão em si, num contexto assim em geral. Coloca o nome do arquivo, coloca a extensão de Markdown e dentro do arquivo você escreve. O que tem que ter dentro desse arquivo? Pode ter, como eu disse, várias informações que você julgar relevantes, né? Mas o que é essencial? O que não pode faltar dentro de um ADR, dentro de um documento desse? Não pode faltar a data em que ele foi tomada, em que a decisão foi tomada. Não pode faltar o contexto onde aquela decisão estava sendo tomada, ou seja, o que estava acontecendo na época que foi tomada essa decisão, qual o problema que estava acontecendo, o que levou a essa tomada de decisão. Tem que ter a decisão em si, especificado o que vai ser feito, e tem que ter o motivo. Então, julgando o contexto, onde é que estava inserido, essa decisão foi tomada por quê? Então aí você já tem todas as informações que são assim essenciais dentro de um registro de decisão de arquitetura. Lembrando, então, data, o contexto, a decisão em si que foi tomada e o motivo da decisão ter sido tomada. Essas 4 coisas formam um ADR. Mas existem também vários templates já que você pode seguir. Eu vou mostrar aqui para você agora 3 templates padrões que você pode utilizar para construir o seu ADR e começar a utilizar como um padrão dentro do seu código e dentro do seu fluxo de trabalho. O primeiro template é esse daqui. Como você pode ver, ele é extremamente complexo e cheio de informações, né? Ele tem no começo um índice das informações que ele vai ter, e você já consegue ter uma noção de que ele é bem complexo. Ele é principalmente voltado para regras de negócio que são alteradas. E não necessariamente você vai utilizar ele só para software, só para mudanças que acontecem no software, mas coisas que acontecem no contexto geral. Então você vai ter um título que vai definir aquele ADR, um status que diz se a decisão já foi aceitada, se foi rejeitada, ou enfim. Você vai ter várias outras informações, olha só, até a análise SWOT, que é uma coisa lá de empreendedorismo, nesse sentido mais de negócio, você pode fazer aí no meio. Análise de custo também. É um modelo extremamente grande e complexo, que é recomendado para utilizar se você assim, achar realmente importante e necessário que contenha todas essas informações. O segundo modelo é esse aqui, ele é um pouco mais simples. Ele dá você coloca um pouco menos informações do que tinha naquele outro, né? Você coloca o título, é um ADR mais voltado à solução de problemas. Quando você encontra um problema no seu código ou durante o desenvolvimento, e daí você toma uma decisão com base nisso. Então tem, de novo, a decisão, a data, quem está envolvido na decisão, a descrição ou história do problema técnico que estava ali, e olha só as informações, né? O contexto, enfim, tem todas aquelas informações que são importantes, mas uma coisa legal desse template é a colocação de opções que foram consideradas quando você estava para tomar essa decisão. Ou seja, além de você descrever qual que foi a decisão, você lista outras opções que você poderia ter tomado. Então você pode colocar essas opções e pode colocar daí qual que foi a decisão que você escolheu,
quais são os pontos positivos, as consequências positivas e as consequências negativas. E a mesma coisa para as outras opções. Isso é legal porque ajuda você a avaliar aquela decisão quando ela foi tomada, e ela te explica também depois, se você tiver que recorrer a ela te explica por que você tomou aquela decisão e não as outras opções, qual que é a análise que você fez na época. Então esse já é um modelo talvez até melhor que o anterior, porque ele tem justamente as informações que são importantes, que são relevantes para que você observe quando você está tomando a decisão e depois, se você quiser recorrer, entender por que você tomou aquela decisão. E o último modelo que eu te mostro agora é, de longe de todos, o mais simples possível. Olha só. Ele é um modelo que busca justamente isso, ser um modelo bastante simples para fazer a construção desse ADR, e ele vem junto já com uma ferramenta, que é inclusive a ferramenta que eu recomendo que você utilize, uma ferramenta de linha de comando para você fazer esse controle, esse gerenciamento dos arquivos de ADR. Mas olha só, o template dele é muito simples. Você dá o título, que é propriamente o problema. Você diz qual que é o status desse ADR, se ele já foi aceito. O contexto, a decisão e as consequências. Somente isso. Isso já é bastante... É o básico, é o mínimo que você coloca quando você vai fazer um ADR. Então, esse é um modelo assim, que é, de longe, o mais legal de você tomar posse, de você começar a utilizar, porque ele supre todas as necessidades e ele te dá uma boa visão daquilo que você está fazendo e das decisões que você está tomando. Então, tenha em mente, mudanças de requisitos acontecem. Elas acontecem, são inevitáveis e você tem que estar preparado para quando elas acontecerem, para que você consiga tomar decisões rápido. E você precisa, ou você pode, mas eu recomendo que você registre essas decisões, para que depois você tenha um controle melhor e um entendimento do porquê que algumas decisões foram tomadas. E para isso você pode utilizar, então, agora, se você não conhecia, os ADRs. Essa é a minha dica para você, e eu espero que você a utilize, e eu tenho certeza que utilizando a sua construção de sistemas vai ficar muito mais segura, você vai se sentir mais seguro naquilo que você está construindo, e vai ajudar no contexto geral em você se tornar um bom desenvolvedor, em você se tornar um bom gerente, enfim, em você se tornar um profissional melhor. Eu vou ficando por aqui e até mais.